meditação na palavra do Senhor em Efésios. Meditar na palavra do Senhor, Efésios capítulo 1, de Efésios capítulo 1, a irmã Lu, vem cá, Lu. Efésios capítulo 1, versículo 4 em diante. Efésios 1, verso 4. Está escrito assim, verso 3, né? Efésios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, amém? A remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Glória a Deus, que o Espírito Santo nos abençoe, que o Senhor possa falar nos nossos corações, fazer uma grande obra. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, maravilha, graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Vou pegar ele, tá? Glória. Dá um glória, irmão. Vamos lá? Agora vai, que esse glória aí vai glória bem dado. Tá sem fé ainda. Glória a Deus. O que está acontecendo? Estava certo? Meu pai. Meu Deus. Tá ligado aí, irmão? Agora vai. Glória a Deus. Oh, maravilha. O que está escrito lá, meu irmão? Grandeza de Cristo. A grandeza de Cristo. Eu quero falar para você que Jesus é tudo, irmão. Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia. Jesus é tudo, meu irmão. Não adianta. Pode chorar e inventar. Ele é tudo. Amém, aleluia. Aleluia, irmãos. O corinho que eu quero louvar com os irmãos, ele diz que Jesus é o nosso tesouro. Amém? E quem tem Jesus tem um tesouro, não é mesmo? Amém? É o hino que é bem mais antigo, é um corinho mais antigo, mas que faz a gente retornar quando nós convertemos, entregamos nossas vidas ao Senhor. Então, e que quando nós encontramos o nosso tesouro, amém? Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o
tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Transformou minhas trevas em luz, meus pecados Ele perdoou. Já não quero mais nada no mundo, seu amor profundo Jesus me doou. Já não quero mais nada no mundo, seu amor profundo Jesus me doou. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Jesus Cristo é tudo para mim. Jesus Cristo é tudo para mim. Minha vida de paz Ele encheu. Oh, não vês que a alegria que brota do meu coração foi Ele quem deu. Oh, não vês a alegria que brota em meu coração, foi Jesus quem deu. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado no peito. Ele é tudo para mim. Glória a Deus, irmãos. Quem tem Jesus tem um tesouro, né? Amém? Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Jesus é tudo para você, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Então, olha bem o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1. Ele fala no verso 9, Efésios 1, 9, desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer, atenção, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, no final dos tempos, no tempo certo, na dispensação da plenitude dos tempos, na hora certa. Tudo vai virar, vai convergir, vai vir para Cristo, tudo vai se encurvar a Cristo, tudo vai se relacionar com Ele, vai se dirigir a Ele, tudo, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. É isso que o texto está querendo dizer, todas as coisas, tudo que está nos céus e na terra, vai se voltar para Cristo, vai convergir em Cristo. Ele é o centro de tudo. Amém, aleluia? Então, olha bem, quando a gente colocou aqui a grandeza de Cristo, eu tinha falado ontem, né? Até falei assim, amanhã eu vou falar sobre. Você pode falar, nossa, por que você não fala sobre isso? Não, na hora certa a gente fala, tudo tem a hora. Falei assim, eu vou falar onde estão os mortos, explicar. Fiz até o legal, mudei os esquemas, que ficou legal, ficou maravilha mesmo. Mas essa madrugada eu fiquei assim, rapaz, com Jesus no coração, a grandeza de Cristo, a beleza de Cristo, o poder de Cristo, a centralidade de Cristo, aquele negócio, rapaz do céu, eu tenho que falar sobre Cristo. A boca ficou cheia para falar sobre Ele. Amém? Eu gastei um tempo ali, rapaz, em oração, preparando. Eu sei que a gente tenta, né? Eu vou falar bem rápido hoje algumas coisas aqui. Mas achei tudo
trabalhado, pensado, né? Falei, que delícia. Falei assim, às vezes já falei para os irmãos, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas hoje eu vou mostrar um pouco mais calma, assim, sobre Jesus. Um pouco sobre Jesus. Esse texto, então, quando fala que todas as coisas, as que estão nos céus e na terra, vão convergir em Cristo, ele significa isso, irmãos. Primeiro, né? Esse texto de convergir nele, quer dizer, em Cristo, vai convergir nele todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, eu estou falando para você, a gente tem que, sabe quando você começa a comer um negócio gostoso, que você põe assim, você fica assim, rapaz, que delícia, velho, que coisa gostosa, fica saboreando. Eu gosto de pé de moleque. A gente gosta de um punhado de coisa, né? Mas quem é que não gosta? Mas depois do almoço, depois da janta, um pedacinho assim, rapaz, você põe na boca assim, fica aquele negocinho assim, você fica sentindo aquele docinho, fala, rapaz. Aquela geleia também, uma geleia quadradinha assim, você corta um pedacinho dessa, você põe na boca, até azula a boca de gostoso. Depois o chocolate na terça-feira, quando eu vou para casa de recuperação, já é de lei. Aí põe no carro, põe um pedacinho na boca, vai assim, dirigindo o carro, aquela coisa derretida, fala, Jesus. E o céu é infinitamente mais gostoso, hein? Pensa bem. Glória a Deus, aleluia. Então vai degustando aí, ó. Todas as coisas vão se voltar para Cristo. O que isso quer dizer, irmão? Olha que coisa, irmão. Olha o que isso quer dizer, eu vou devagar. Essas palavras expressam o mistério máximo da vontade de Deus. Todas as coisas encontram sua existência, propósito e significado em Cristo Jesus. Todas as coisas encontram significado em Cristo. E isto mostra, por sua vez, a sua significação universal e não apenas terreno. Jesus tem um significado universal e não apenas aqui na terra, irmão. Cristo é o ponto central em torno de quem todas as coisas têm sua existência e sentido. Cristo é o ponto central em quem tudo no universo que foi criado tem e faz sentido. De uma maneira ou de outra, todas as coisas lhe redundarão em glória e nele serão glorificadas. Ele é o cabeça e benfeitor universal de todas as coisas, de todos os seres inteligentes e não apenas dos homens. Tudo que existe, irmão, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo, olha bem esse texto, fala, tudo vai convergir nele. Tudo que você pensar. Ele é a figura central. Amém? Aleluia? Então, eu quero falar para você, por exemplo, que o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Está cheio de versículos na Bíblia que fala que Ele é digno. Ele é digno. Então, por exemplo, nas quarta-feiras eu estou falando sobre arrependimento. Estou falando sobre fé e arrependimento. Né? Não está fora, não. Porque quando a pessoa ela se arrepende dos seus pecados, ela precisa de fé para tomar rumo numa nova vida. Mas esse rumo novo que ela vai tomar, ela vai ter que ver qual é a proposta. O que você me propõe para eu deixar a minha vida antiga e ter uma nova vida? Qual é a proposta? Aí eu quero dizer, eu apresento Cristo para você. Eu apresento Jesus para você. Mas Jesus morreu na cruz, Então, mas você não sabe quem Ele é. Então nós começamos aqui em Efésios capítulo 1, poderia falar de outra maneira, tantas coisas. Efésios capítulo 1, que tudo vai convergir nele. Eu não entrei em detalhe aqui, outro dia a gente fala também, quando a pessoa fala assim, a pessoa já foi predestinada, que não sei o que, eu já falei uma vez para os irmãos, repito, né? Pois nos elegeu nele. Então a gente é eleito, Deus já tem os seus eleitos desde a fundação do mundo. Não, meu irmão, a gente é eleito. Olha isso, eu vou falar mais uma vez, porque demora para cair a ficha. A gente é eleito nele. Não, a gente não é eleito para ele. Então, faz toda a diferença. A hora você vai falar, pai, não entendi, pastor. Pois precisa de uma revelação aí. A gente não. Vou explicar para você. Vamos supor que
Jesus está ali. Você não conheceu Jesus ainda. Então eu falo assim, ó, o Kleber e tudo, você vai ser eleito, você é os escolhidos para ele. Não, não, não. Você é eleito, você já foi eleito então, tá? Você nem conhece ele, você vai ser eleito para ele. É o que a turma fala lá em igreja aí. Não, não, negativo, não é isso que o texto está querendo dizer. Que você escolheu você para ser eleito para ele. Não, não, não. É quando você entrega a sua vida nele, para ele, aí eu falo assim, agora você é eleito, porque você é eleito nele. Por você estar nele, então você é eleito nele. Então você não é eleito para ele, você é eleito, chamado de eleito nele. Então eu só vou chamar assim, você é um eleito, né? Sim. Então, por isso, Deus já tem os seus eleitos. Não, não, eu sou eleito nele. Quando eu estou nele, aí eu sou eleito. Então eu não sou eleito antes, para ele. Não, não, eu sou eleito quando eu entrego a vida. Então quando eu estou nele, eu sou eleito nele agora. Nele eu sou eleito. Não sei se você conseguiu entender, mas a hora que cair essa ficha no seu coração já faz uma diferença inteira. Faz toda a diferença ser eleito nele do que ser eleito para ele. Tem toda a diferença. Outra coisa, aí quem está eleito nele, o eleito nele é predestinado à salvação. Todos os eleitos nele, você já foi, não, Deus já predestinou você antes, está falando, não, você está entendendo tudo errado. Nele eu sou eleito e quem está nele está predestinado. Se perseverar firme no caminho do Senhor, sem desviar, está predestinado a entrar no céu. Entendeu? Então, se você pega um ônibus, por exemplo, vai para Pouso Alegre, então a hora que você pegar um ônibus aqui, eu pergunto, esse ônibus vai para onde? Você fala, esse ônibus vai para Pouso Alegre. Então eu falo antes de você ir. Então você está predestinado a ir para Pouso Alegre. Então se você estiver em Cristo, você está predestinado a entrar no céu. É aí que é a predestinação. Amém? Aleluia? Aí faz toda uma confusão por aí, né? Então o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Nele todas as coisas vão convergir. Todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. Todos os livros da Bíblia apontam para Ele. Amém? Aleluia? Todos os livros. Gênesis, ele é a semente da mulher. Gênesis 3,15, quando o Senhor falou para o diabo, você fez isso? Maldita você é sobre todos os animais, né? Então só uma coisa, ó, vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. O descendente da mulher, quer dizer, a semente da mulher vai pisar na tua cabeça. E você vai ferir o calcanhar dele. Então esse que vai pisar na cabeça da serpente, irmão, a serpente, o Senhor não falou com o animal, o Senhor falou com o diabo. Vai falar que a cobra passou ali, ele falou com a cobra. Eu vi um pregador um dia desses falando que Deus falou com a cobra. Eu fiquei assim, rapaz, não acredito, está cheio de gente escutando o cara falar isso. Que não foi com o diabo, foi com a cobra. O cara pregou e a turma lá, falei, meu Deus. E o cara falando que todo mundo está falando de outra forma, está errado. Falei, gente, para com isso, onde esse cara está tirando? Meu Deus do céu, irmão, como tem gente que precisa. A Bíblia fala, Oséias 4,6, né? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Que Deus falou com a cobra? Deus falou com o diabo, véio. Foi com o capeta que ele falou ali. Você quer bom, primeiro por que Deus ia fazer um negócio desse? Este vai pisar na tua cabeça, você vai ferir o calcanhar dele. Tem cabimento falar isso para a cobra? Agora, se você for, olha você ver, ó, quando o livro do Gênesis foi escrito, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, em torno de 1400 antes de Cristo. Ó, presta atenção. Quando a gente fala assim que os livros da Bíblia foram escritos, os livros da Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, foi escrito em torno de 1600 anos. No período de 1600 anos. O que a gente está querendo dizer? Se o Antigo Testamento começou a ser escrito no ano 1400, 1450. Então, pensa bem. E o Novo Testamento foi escrito, o último livro, no ano 100,
depois de Cristo. Então, 1450 anos antes, com 100 depois, dá 1550, em torno de 1600 anos que a Bíblia inteira foi escrita. O Novo Testamento, desde o nascimento de Cristo até o ano 100, já temos os livros do Novo Testamento. Mas antes de Cristo, nós temos os livros do Antigo Testamento. Quando começou a ser escrito? Desde o ano 1450, 1500 antes de Cristo. Então, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio foi escrito por ali. Então, por isso que a gente fala assim, a Bíblia foi escrita durante um período, mais ou menos, de 1600 anos. É por causa disso. 1450 antes, com mais 100 depois, 1550, por aí, varia. Aí, por mais ou menos 40 pessoas, porque foi mais ou menos 40 autores, 40 escritores que escreveram a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse. Moisés escreveu o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, outro escreveu Josué, outro escreveu Juízo, outro escreveu Samuel, outro escreveu Esdra, Mateus escreveu Mateus, Lucas, até 40 pessoas escreveram, em torno de 40. É isso, é a explicação simples de entender. Deu para entender, sim ou não? Super simples. Então, olha aí, ó. Jesus, ele é a semente, ele é o descendente da mulher. Aí, quando você olha, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 4, você vê em Gálatas, no capítulo 4, o Senhor falando assim, ó, Paulo falando assim, ó, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Olha o que está escrito aí, ó. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, isto é, o tempo certo, Gálatas 4:4, Paulo escreveu, vindo o tempo certo, Deus enviou seu filho, ó, da semente da mulher, ó, nascido de mulher. Ele que é a semente, nascido de mulher. Nascido debaixo da lei, para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É esse aí que é a semente da mulher, nasceu de mulher. Ele nasceu de mulher, amém, aleluia? É esse que é o descendente. É esse que veio pisar na cabeça da serpente. Amém, aleluia? Olha aí, Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que refere a um só, que é Cristo. O descendente é Cristo. Amém? O descendente da mulher, a semente da mulher é Cristo. É ele que quando ressuscitou, ele falou assim, depois da ressurreição, Jesus falou em Mateus 28, lá no final, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora, a serpente, você vê lá em Apocalipse capítulo 12, a serpente no Apocalipse 12, ó, pra você ver, ó, em torno de quase 1550 anos depois, ó, depois que foi escrito o livro do Gênesis, 1550 anos depois que foi escrito o livro do Gênesis, 1550, 1600 anos depois que foi escrito o livro do Gênesis, temos o Apocalipse. E no Apocalipse está escrito no capítulo 12. No capítulo 12. No versículo 6, no versículo 7, e houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, ó, onde que ele estava? No céu. E foi precipitado o grande dragão, olha aí, ó, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está vendo aí? Então, ó, olha aqui no verso 9, vou repetir. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Então a serpente lá do Gênesis 3 é o grande dragão, que é o diabo. Então, Jesus, pagou lá, meu filho? É eu aqui? Oi? Glória a Deus. Jesus, ele é, em Gênesis 3,15, a semente da mulher. Amém? Aleluia? É ele que é o que veio para poder pisar na cabeça do diabo. Glória a Deus, aleluia. Veio resgatar. Peraí que está dando um curto-circuito lá. Peraí, irmão. Já que nós arrumamos lá. Aí, nós vamos para o livro de Êxodo.
No livro de Êxodo, já que aparece ali, no livro de Êxodo, meu irmão, no livro de Êxodo, é claro que no livro de Gênesis você poderia falar, ele é o nosso, ele é o que, no livro de Gênesis, a gente poderia falar, ele é o que substituiu Isaac. Ele é o que substituiu, no livro do Gênesis, a gente fala assim, ele é o nosso Isaac, né? Mas ali, ele é o carneiro que substituiu Isaac. Se você olhar no livro de Gênesis, olha no livro de Gênesis, no capítulo 21 do Gênesis. No Gênesis 21. No Gênesis 21. Você vai ver o seguinte. 21, 22, né? No Gênesis 22. Quando ele foi, o Abraão foi levar o Isaac para sacrifício, né, o Isaac perguntou, né? Onde está? Onde está? O que Isaac perguntou? Onde está o cordeiro? Aí no capítulo 22, verso 7. Então disse Isaac a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac. Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Aí ele amarrou, verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali o altar e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolá-lo. O anjo do Senhor, porém, lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda a tua mão sobre o rapaz e não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um quê? Viu o quê? Um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o quê? O carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, a gente fala assim que Jesus é o cordeiro, não fala? Mas aí está um carneiro. É o cordeiro ou é o carneiro? Então, meu irmão, o carneiro, ele é o cordeirinho que cresceu e amadureceu. Entendeu? O carneiro, quando ele é pequenininho, ele é cordeiro. Ele cresce e vira carneiro. Jesus não foi criança para o sacrifício, ele foi adulto. Mas ele é o cordeiro. Amém? Aleluia? Ele é o cordeiro. Então, você poderia falar que Jesus é esse aqui, né, esse carneiro aqui, ele simboliza Cristo. Porque era para um homem morrer, e o pai falou: não, pode deixar. Pode deixar. Você vai pegar alguém para substituir ele. Aí matou o cordeiro. Por isso que o cordeiro também, né, que nós vamos agora no Êxodo, no capítulo 12 do Êxodo, por exemplo, que a gente fala que matou o cordeiro, na Páscoa lá, e passou o sangue para o lado de fora, não foi? E porque ele olhou e viu o sangue, aí ele viu que o anjo passou e passou sobre, e não matou quem estava dentro. Então o cordeiro morto, o sangue do cordeiro morto, que foi passado na porta para o lado de fora, livrou quem estava dentro. Então o sangue de Jesus livra quem está dentro, quem está com ele, amém? Aleluia? Então Jesus, ele é o cordeiro. Jesus, ele é, João Batista, em João capítulo 1, verso 29, João Batista, quando viu Jesus passando no meio da multidão, Jesus falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Aleluia? Jesus é o Cordeiro. No livro de Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual. Gênesis, Êxodo, depois vem o quê? Levítico. Nós podemos ver Levítico no capítulo 16 de Levítico. Jesus, ele é o emissário, o bode emissário e o bode expiatório. Jesus é o nosso sacrifício. O livro de Levítico fala de sacrifício o livro inteirinho. O livro de Levítico fala de sacrifício inteirinho.
Jesus é o sacrifício perfeito. Lá, uma vez por ano, na festa judaica chamada, uma vez por ano chamada, estou querendo que vocês trabalhem comigo, a festa judaica, que é comemorada uma vez por ano, o dia da expiação, como é que é chamado lá em hebraico? O Yom Kippur. Fala para o seu irmão, Yom Kippur. É o dia da expiação. É o Yom Kippur, uma vez por ano. Entendeu? É dia de lamentação, dia de choro, né? E tal. Não saiu? Deu problema aí? Ah, tá bom. Aí, então, nesse dia, primeiro o sumo sacerdote fazia sacrifício por ele, pela família dele. Levava o sangue lá para ver se Deus aceitava ele. Aceitou? Agora então vai morrer um bode pelo povo. Então ele vai colocar a mão sobre o bode e confessar os pecados. Levítico 16 vai confessar os pecados do povo sobre a cabeça. Olha, irmão, que coisa séria. A gente, né, ele colocava a mão sobre a cabeça do bode emissário e do expiatório, confessava os pecados do povo e matava o bode. Um bode morria. E o outro era levado por um homem designado por Moisés para o deserto. Ninguém podia saber aonde o bode ia ser levado, e aquele bode era o bode emissário. Então tinha o bode expiatório e o bode emissário. No livro de Levítico, Jesus é o sacrifício perfeito. Porque no livro de Levítico, ele vai falar de oferta de manjares, oferta que os pobres poderiam trazer de farinha, podia trazer oferta para Deus aceitar, oferta de pombinhos. Jesus, Maria e José levaram pombinhos porque era pobre. Tinha gente que levava mais coisa para sacrificar, porque tinha condição. Então tinha oferta pelo pecado, tinha oferta de adoração, tinha oferta pelo pecado involuntário, pelo pecado voluntário, tinha oferta de tudo quanto é jeito. Tinha sacrifícios de vários tipos, holocausto, oferta queimada, vários tipos, dependendo do pecado. Agora, tinha o bode emissário, que era levado para um lugar e ficava longe, ninguém sabia onde ele estava, e o bode expiatório. Então precisava de várias ofertas, de vários sacrifícios, para poder ser aceito no Santíssimo Lugar. Olha que coisa. Agora, a Bíblia fala lá em Hebreus 9, Jesus é o sacrifício perfeito, fez uma vez só por todos nós, amém, aleluia? Então Jesus, no livro de, onde nós estamos? Levítico, ele é nosso sacrifício pelo pecado, é o sacrifício perfeito. Jesus aí vem no livro, o outro livro, o livro de Números, também tem várias tipologias de Cristo, mas eu posso dizer para você que Jesus, ele é o levantado como a serpente de bronze. Ele também é a rocha que foi ferida, porque lá em 1 Coríntios 10, fala que Jesus era a pedra que o seguia, e a pedra era Cristo. Está lá em 1 Coríntios 10, Jesus era a pedra, que Moisés bateu na pedra, feriu a rocha, a pedra, e Deus falou para ele, fala com a pedra, ele feriu a pedra. Então a pedra era Cristo, simbolizava Cristo, né? Então Jesus também, a gente poderia falar quanta coisa, por isso que eu falo para você, é muita coisa. Jesus, ele falou lá para os judeus lá, vocês comeram o maná que caiu do céu, Moisés deu o maná para vocês, Moisés deu o pão que caiu do céu para vocês. Jesus falou no Evangelho de João. Aí Jesus falou assim, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, Jesus é superior a tudo isso. Ele é, aqui no caso aqui, quando uma enfermidade, uma praga pegou no meio do povo rebelde lá, as pessoas morriam, a serpente, as venenosas, picavam as pessoas morriam. E o povo começou a clamar, Moisés clamou a Deus, e Deus falou, faz uma serpente de bronze, pendura ela no haste. Todo aquele que olhar para a serpente será curado.
Aí tem gente que fala, nossa, mas por que ele fez isso? Serpente. Aí lá em João 3, Jesus falou, assim como levantaram a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Para todo que nele crê, não seja confundido, seja sarado, seja curado, seja salvo. O que Jesus está falando? Quando eles olharam para a serpente carregou a maldição. Jesus está carregando a maldição nossa sobre ele. A maldição do pecado, a maldição de enfermidade. Jesus está falando, assim como olhar para a serpente e foram curados, olhe para mim também, eu carrego a maldição de vocês todos e libero a bênção para vocês. Quem olhar para ele está salvo. Amém, aleluia? Então você está, eu estou doente, eu estou em pecado, eu estou não sei o quê. Então olha para Cristo e seja curado, amém, aleluia? Então lá em João 3, olha que coisa linda. João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor diz, no Evangelho de João, então, você arrependeu dos pecados, você está querendo converter, mas você precisa de fé. Eu estou fazendo a proposta para você. A proposta. Eu estou apresentando Cristo para você, amém? Aleluia? João capítulo 3, verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então assim importa que Jesus fosse levantado, todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então em Números, Jesus ele é a rocha ferida, ele é o nosso pão vivo que desceu do céu, ele é a serpente de bronze, ele se tipifica, né? Em Deuteronômio, Jesus ele é o cumprimento da lei. Jesus é aquele que cumpre a lei. A lei, o Pentateuco, a base da lei está nos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A base, né? O Tanakh é o livro dos hebreus, que é a Torá, os Nefilins e os Ketuvins, que é a Torá, os escritos e os profetas, né? O livro é o Tanakh, né? Tem um outro também, tem um outro nome lá, eu esqueci o nome do outro lá, que são o escrito não, como é que fala mesmo? Os comentários também, tá? Então, mas o Tanakh é o livro dos judeus, que contempla. O livro dos judeus, se você pegar uma Bíblia do judeu que não acredita em Cristo, tá? O livro deles é só o Antigo Testamento. Eles não têm o Novo Testamento. Um judeu que não crê em Cristo, ele não tem o Novo Testamento. Pode ter para estudar lá alguma coisa lá, mas ele crê no Antigo Testamento. O Antigo Testamento dele tem alguns lugares que fala que é 22 livros só, mas a maior parte dos estudiosos fala é 24. Eles têm 24 livros. Você fala, então, pastor, eles têm 24 livros, nós temos quanto? 39. Quanto? 38? Está cortando um agora. 39. 39 livros. Então, pastor, nós temos 39, eles têm 24, então está errado. Eu falei, não está errado, não. É que eles contam, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel com um só. Juízes e Ruth, um só. 1 Crônicas, 2 Crônicas, um só. Êxodo e Neemias, um só. Os 12 profetas menores, um só. Como um pacote só. Então, todo o conteúdo nosso dos 39 livros no Antigo Testamento é igual à Bíblia do judeu, aqueles que não creem em Jesus. Eles têm 24, mas tudo que tem lá, tudo que tem na nossa, tem lá, no Antigo Testamento. A questão é só a classificação. Nós temos lá Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 12, e o deles é um só. Nesse um tem os 12. Amém, aleluia. Por isso que o deles é menos. Êxodo, Neemias é um só. Os Crônicas, o Samuel, os reis lá, reis é um só. Não tem primeiro rei, segundo rei. Não, está tudo um só, um volume só. Por isso que ele é menos. Entendeu? Amém, glória a Deus. Então, Jesus ele é o cumprimento da lei. Por quê? Porque a Torá é a base, é o fundamento da lei. Deuteronômio significa segunda lei, repetição da lei. Quando Moisés está com 40 anos no deserto, está com 120 anos, o povo está prestes a entrar na terra prometida. Moisés chama o povo
E quando Moisés chama o povo, vai então acontecer o Deuteronômio. O Deuteronômio é uma repetição de tudo que tem antes, porque para aquela nova geração que vai entrar na Terra Prometida, possa saber da boca de Moisés tudo que Deus falou e dos feitos que Deus fez lá atrás. Tudo que Deus fez lá atrás. Aquela nova geração, então, vai ouvir da boca de Moisés. O Deuteronômio é um resumão do Êxodo, do Levítico, o número do Deuteronômio. É como se ele estivesse repetindo a lei. A gente fala repetição da lei, segunda lei. Então, lá no final, Deuteronômio 33, 34, ele vai morrer, mas antes de morrer ele fala o Deuteronômio inteirinho para aquele povo lá, explicando como que foi a caminhada pelo deserto, o que aconteceu e tal, de forma resumida. E por que eu estou falando que é o cumprimento da lei? Porque Moisés morre, a lei não entra na Terra Prometida. A lei, ela nos conduz apenas até Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo 3, verso 24. Olha aí. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle do tutor. Então, olha, eu vou só no verso 24, ó, 24, ó. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Olha aqui, ó. Quando Moisés, então, está no final do Deuteronômio, que ele vai morrer, ele chama Josué. Unge Josué. Passa a autoridade dele para Josué. É Josué que vai levar o povo. E o que acontece? Então Moisés morre. O que eu estou querendo dizer? A lei serve de guia para entregar para Jesus. Josué significa Salvador. Josué é a mesma origem do nome de Cristo. Josué é, no hebraico, Yehoshua, que foi reduzido para, depois da Babilônia, para Yeshua, que foi traduzido na Septuaginta do hebraico para o grego para Iesua, que veio para o latim Jesua, que veio para nós Jesus. Amém, aleluia? É para glorificar de pé, igreja, aleluia. Oh, glória a Deus. Entendeu? Então a lei não entra, meu irmão. Quem entra é Josué. Ele está querendo dizer, tipifica Cristo. É Cristo que pega você e fala, vocês vão entrar agora. Não porque vocês são melhores do que ninguém, não. É pela misericórdia dele. Não é nada porque você fez ou não fez, é pela graça. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Mas não é a lei que faz a gente entrar lá. É Josué, não é Moisés, é Josué. Não é a lei, é Cristo. Não é a lei, é a graça. Amém, aleluia? A lei serve de aio. O que é aio? De condutor, de guia, de tutor. O tutor é aquele que fala com o menino, porque o menino, ele é dono de tudo, mas ele não está na hora certa ainda de receber a bênção. Ele precisa amadurecer. Então o tempo passa e ele vai poder andar com as próprias pernas dele. Então ele vai andar pela fé agora. Chega já, agora deixou de ser menino agora. Ele é herdeiro, mas não pode receber a herança. Por quê? Porque ele é menino. Mas depois que ele deixa de ser menino, então agora ele pode receber a herança. Então, a gente, em Cristo Jesus, a gente começa a crescer para ser semelhante a Ele, para ter direito à herança. A herança começa aqui agora, amém, aleluia? Então, olha aí para você ver, Jesus é o cumprimento da lei. Se você olhar em Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, Jesus fala assim para os discípulos, no verso 31, Lucas 18, verso 31, olha o que Jesus falou para os discípulos, antes dele morrer. Olha o que Jesus falou para os discípulos, antes dele morrer, em Lucas 18, 31, Jesus, olha aí, Lucas 18, 31, tomando consigo os 12, disse-lhes, subamos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que os profetas escreveram. Amém, aleluia? Olha o que Jesus está falando.
Ó, e se cumprirá no Filho. Ele está falando, se cumprirá em mim tudo o que os profetas escreveram. Ele há de ser entregue aos gentios, eles zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Baterão nele e depois o matarão. Ao terceiro dia ressuscitará. Mas ao 34, os discípulos, eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era omitida, não percebendo o que se lhes dizia. Eles não entendiam, não entenderam isso. E é verdade, quando Jesus morreu e ressuscitou, mas quando Jesus morreu, todos abandonaram Jesus, porque, imagina bem, alguém fala assim, aí tem gente que fala assim, né? Olha aqui, agora eu vou mudar até a nossa. É um perigo isso, irmão. É uma coisa. Tem gente que fala assim, não, mas eu vou abrir, vou sair fora completamente aqui. Se Jesus arrebatar a igreja, quem ficar, ele vai saber que Jesus realmente arrebatou a igreja. Quem é crente morno vai ter chance. É aí que está o perigo, irmão. É aí que está um perigo. É aí que está o negócio, a cegueira do cara. Olha aqui, ó, Jesus está explicando para eles não conseguem entender. Se o cara não entendeu agora, vai entender depois? Não entende não, irmão. Se o cara não entende agora, vai entender depois? É complicado. Aí vem a passagem das 10 virgens. As 10 sabia. 5 foi, 5 não foi. E não entrou mais depois. Então é perigoso a gente saber, todo mundo. Eu sei que ele vai, mas se eu não for nessa, eu vou na outra. Não vai na outra, não. Porque as 10 sabia, 5 foi e as outras não foram depois. Não, se eu não for nessa, eu vou depois na tribulação. Não, você não vai nessa, você não vai nem na outra. É muito perigoso esse negócio. Não, depois eu vou, eu pego de segunda classe, não sei o quê. Lá em Tessalonicenses fala assim, que o Senhor enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, porque não deram ouvidos à verdade. Então é perigoso. Entendeu? O cara achar que depois, sabe, o homem tentando manipular a coisa para poder depois entrar lá do jeito dele, não é assim que funciona, não. É muito perigoso isso. Então, quando Jesus morreu, olha bem, quando Jesus morreu, os discípulos, Jesus já havia avisado eles que ele ia ressuscitar. Ele falou aqui, ó. Ele falou aqui, no verso 33, baterão nele e depois o matarão. Ao terceiro dia ressuscitará. Olha o verso 34, eles nada disso entendiam. E esta palavra lhes era omitida, não percebendo o que se dizia. Quando Jesus foi para a cruz, eles fugiram. Quando Jesus ressuscitou, meu irmão, deu o que ver para acreditar na ressurreição. Só acreditaram porque Jesus apareceu para eles, mandou tocar neles. Vamos falar mesmo, mas será? Aí aqueles 2 discípulos iam para Emaús. Jesus aparece do lado dele, vai conversando com eles. Eles não reconhecem ele. Os 2 discípulos não reconhecem, vai conversando. E Jesus fala assim, que palavras são essas que vocês estão trocando? Vocês estão falando aí? Eles falam assim, nós estamos falando. Olha bem, os 2 falaram para Jesus, sem reconhecer, falaram assim, olha bem, o senhor é o único peregrino aqui em Jerusalém, não sabe das coisas que estão acontecendo? Jesus ironicamente virou para eles e falou assim, quais coisas? Eles falaram assim, a respeito de Jesus de Nazaré, que dizia ser profeta, é certo que ele morreu e as mulheres falaram que ele ressuscitou, mas falaram com Jesus andando. Aí Jesus falou assim, honestos e tardios em crer tudo que as escrituras dizem. Está lá em Lucas 24. Aí está escrito lá assim, e começando por Moisés, caminhando com eles, e começando por Moisés, quer dizer, começando, que coisa linda, vamos lá agora, para você ver que realmente o livro fala de Jesus mesmo. Olha, aí você fala, pastor, o senhor está falando isso com base no quê? Primeiro que você está vendo, estou provando para você que ele é tudo isso até agora. Mas o próprio Jesus, em Lucas 24, vai falar para os discípulos, para esses 2 discípulos, Lucas 24, no verso 25, Jesus vai falar para eles assim, Lucas 24, verso 25, olha o que Jesus vai falar para os 2 discípulos que não o reconheceram, que estão caminhando com eles. Primeiro eu vou voltar um pouquinho, né? Porque para você entender. Olha no verso 13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si de tudo que havia acontecido.
Indo eles, verso 15, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas 24, verso 16. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? E Jesus disse assim: quais? Quais? Irônica, quais? Que ironia, hein? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse, olha bem o que eles falou, ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres havia dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios, ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Isso que eu estou falando para vocês aqui, Jesus deu um banho nos dois lá, explicou para eles, desde o Gênesis até o final dos tempos ali. Jesus estava falando, explicando para eles o que dele se achava nas Escrituras. O que Moisés escreveu dele nas Escrituras e os profetas escreveram. E ali depois Jesus entrou na casa deles, foi cear com eles, aí abriu o entendimento deles, e eles reconheceram que era Jesus na hora que Jesus partiu o pão. Aí, quando, olha lá para você ver, no verso 30, só para ganhar um tempinho aí, verso 30. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: Shalom, a paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Por que ele não falou que tem carne, osso e sangue, irmão? Porque ele derramou todo o sangue dele por nós. O sangue foi vertido na cruz por nós. Amém, aleluia. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando ele ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Ele lhes serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, que não está escrito em lugar nenhum. Eu não li em lugar nenhum, tá? Eu não li em lugar nenhum. Você pode pensar: isso aí é heresia. Pensa o que você quiser, mas eu vou falar, tá? Posso falar? Amém? Aleluia? Sangue é vida. Mas Jesus não estava com sangue. Mas estava vivo. O Espírito de Deus é vida. Provavelmente a gente também não terá sangue, terá um corpo sem sangue, mas com a vida de Deus. A Bíblia fala que Jesus é a vida, Ele dá a vida para nós. Aqui Ele está sem sangue e tem vida. Por que tem que ter o sangue? Porque ele está nós aqui é terreno, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 44, 45, 46 em diante: há corpos
terrestres e corpos celestiais. Eu não estou afirmando, tá, irmão? Eu estou falando que coisa minha aqui, não tem nada escrito em lugar nenhum. Jesus não tinha sangue aqui, estava muito bem vivo. E lá em 1 João capítulo 3 fala que o corpo que nós vamos ter é semelhante ao dele. Se é semelhante ao dele não tem sangue. Mas tem vida. Amém, aleluia. Tá, mas é coisa do pastor Flávio, tá? Vai que quiser falar que é heresia, não tem problema também não. Viu, velho? Quiser falar que é heresia também, pode falar, viu? Aí, meu irmão, aí, Jesus então vai falar para aqueles discípulos assim, ó, no verso 42, ó. Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Verso 43, e ele comeu diante deles. 44, Jesus lhes disse, olha o que Jesus falou. São estas palavras, olha o que Jesus falou para eles, ó. São estas palavras que vos falei estando ainda convosco. Lembra que eu falei lá no Lucas 18, 31? São essas palavras que eu falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse, eis o que está escrito, o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E em seu nome, o que acontecerá aí? Se pregará, ó, no nome de Jesus, se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Está vendo, irmão? Jesus, ele é o cumprimento da lei. A lei encerra em Jesus, gente. E Jesus vai dar uma nova lei, que é a lei de Cristo. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é muito mais profunda. Entendeu? Eu não vou por esse caminho agora, senão eu saio fora aqui, tá? Então, olha bem, ó, no Gênesis, a semente da mulher, Êxodo, nosso cordeiro pascual, Levítico, nosso sacrifício pelo pecado, Números, o levantado, né, como a serpente de bronze, Deuteronômio é o cumprimento da lei. Aí a gente vai, meu irmão, olha aí, você vê, a gente vai embora, olha lá. Em Josué, Jesus é. Em Josué, Jesus é o capitão, nosso general dos exércitos do Senhor. É o que está na frente. É o que comanda. Aleluia. Josué está na frente. Josué comanda. O que está escrito no Apocalipse? Capítulo 19 do Apocalipse. Capítulo 19 do Apocalipse. O que está escrito, meu irmão? No final dos tempos, na segunda vinda visível de Cristo. Eu estou apresentando para você Jesus, amém? As grandezas de Jesus. Glória a Deus. Se você quer esse Cristo, a gente fica mais de hora aqui falando, porque eu estou lá no Josué ainda, até o Apocalipse. O nosso general é Cristo. É isso, meu filho. Apocalipse 19, olha lá no Apocalipse 19, verso 11. Olha o verso 11 do Apocalipse, capítulo 19, verso 11. Viu o céu aberto, apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Que mistério, irmão, um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. A grandeza de Jesus, amém? Ele tem um nome escrito que ninguém sabe, só ele mesmo. Como é que pode? Ele tem um nome que ninguém sabe, só ele. Mas é possível? Claro que é. Se você olhar lá no Êxodo, capítulo 3, quando Moisés perguntou para o Senhor, qual é o seu nome? Ele falou, eu sou o que sou. Pronto. Aí você vai no hebraico, Yud, Re, Vad e Re. YHWH. Que nós aportuguesamos, colocamos vogais para falar Yahvé, Javé, Jeová. Mas não é, é só para a gente poder falar. Como é que eu vou falar YHWH? Então eu falo Yahvé, Javé. Eu preciso colocar uma vogal.
Mas no hebraico não tem vogal. No grego tem, no alfabeto grego tem 7 vogais. No alfabeto grego tem 17 consoantes e 7 vogais. Nossa, mas como tem 7 vogais, pastor? Não é só A, E, I, O, U? E aí? Fala para os irmãos, sai dessa aí. O pastor agora está enroscado com nós agora. Fala assim, pastor, explica essa agora eu quero saber, vai. Como é que faz? Quero que você fale, explica essa, pastor. Explica essa, quer essa explicação das vogais? O alfa, a alfa, aí tem o épsilon é o E. O épsilon é o E. Só que eles têm 2 E. Tem o épsilon e tem o eta. Então ele tem um E curto e um E longo. Então não é um E, são 2 E. Aí ele tem, alfa, beta, gama, delta, de zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, ki, ômicron, pi, tal, y, fi, ki, psi e ômega. Tem 24 consoantes, 24 letras e 7 vogais. Tem o alfa, o eta, o épsilon, então o E, o 2E, aí tem o I, o iota, que é o iota é o I, tem o O agora, o O é o ômicron. O ômicron e o ômega, é o ômicron e o ômega. O ômicron é um O, e o ômega é um outro O. Um O, e o outro é um O, O e o O. Então é ômicron e ômega. São 2 O. São 2 E, 2 O. Faz as contas aí. 2 E, 2 O. Um I, um alfa e o U, que é o U é o Y. Fala Y, mas na verdade a letra U, quando você vai falar um U, o significado do U, você precisa de a gente precisa de 2 letras para fazer um U no grego. Precisa de um ômicron e de um Uzinho assim, você fala, é o U. Então, na verdade, tem o A, um U e um I. São 3. Com 2 E, 5. Com 2 O, 7. 7 vogais. Fala assim, obrigado, pastor, valeu. Então, olha aqui para você ver, Então, quando a gente fala assim que Jesus tinha um nome que ninguém sabia, senão ele mesmo. Olha para você ver, Jesus tinha um nome que ninguém sabia, senão ele mesmo. Eu estava estudando, para você ter uma ideia, irmão, eu não vou adentrar mais aqui, vou fechar aqui agora. Eu dei uma estudadinha assim, que alguém falou assim, por que, olha bem o que eu vou te falar aqui agora. O grego é Iesus, Iesua, Iesua, I-E-S-U-A, Iesua. Por que para nós é Jesus? O latim é Iesu, e para nós é Jesus. No lugar do I foi o J. E colocou um S no final. Eles têm esse negócio de colocar o S no nome do grego no final. Você vê lá, você vê assim, Marcos, Paulos, Demétrios. Os gregos, nome masculino tem um S no final, é interessante. Então, Jesus, ele leva o S, uma declinação no final. E por que do J no começo? Uma das explicações eu vi, uma delas, tem outras. Uma bem boba mesmo, bem grotesca mesmo. Você sabia que antes do ano 1500, o J e o I, o J substituía o I e vice-versa? Só teve distinção depois do ano 1500, pela gramática. O J ficou separado do I. Mas o J substituía o I na gramática. Olha que coisa interessante. Eu falei, não acredito. O cara deu uma explicação, eu fui procurar. Eu procurei, estava lá mesmo, lá escrito lá, doutor, não sei o que, Lamarrier, ano 1000 e tal, que fez a separação entre o J e o I. Que antes o J substituía o I e vice-versa. Eu falei assim, interessante, rapaz, interessante. Então, por isso que isso aconteceu de 1500 para cá, o nome de Jesus vem lá de trás, então lá já tinha mesmo a substituição do I pelo J.
Por isso que é Jesus, alguém, entendeu? A gente pode sentar uma hora, explicar com mais calma o nome de Jesus, porque tem uma turma aí falando, não, o nome de Jesus está errado. O nome de Jesus está errado, vocês estão orando para um Deus errado. Para com isso, rapaz. Misericórdia. Amém, aleluia? Eu poderia falar do nome de Jesus aqui para você. Mas você vê, ó, só para você ter uma ideia, quando Deus apareceu para Moisés, Deus falou para Moisés assim, ó, que quando ele apareceu para Abraão, eles não conheciam ele pelo nome de Senhor. Eles conheciam ele. Deixa eu ver se eu acho aqui para você ver. Quando Deus apareceu para Moisés, você vê que Abraão não consultou o Senhor, consultou ou não? Estou perguntando para você, Abraão não levantou um altar ao Senhor, sim ou não? Isaac não levantou um altar ao Senhor, sim ou não? Então, glória a Deus. Olha aí, a gente não pode, a pessoa, em Êxodo capítulo 6, no verso 3, no verso 2, Êxodo capítulo 6, verso 2, olha o que o Senhor falou para Moisés, e disse Deus a Moisés, eu sou o Senhor. Êxodo 6, verso 2, ele falou, eu sou o Senhor. Olha o verso 3, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Aí fala, você está orando a um Deus, espera que isso, rapaz, para com isso. Você quer limitar o nome do Senhor? Você vê, o Abraão, Isaac e Jacó conhecia ele de um jeito. Aí Deus aparece para Moisés e fala assim, ó, eles não me conheciam como o Senhor, me conheciam como Deus Todo-Poderoso. Amém, aleluia? Porque o nome do Senhor é muito abrangente. Você vê aqui, nós estamos lendo no Apocalipse 19, para a gente fechar aqui, que Jesus é o nosso general, conforme está escrito em Josué, que Jesus é o capitão. Aqui no Apocalipse capítulo 19, está dizendo que Jesus, né, no verso 12, Apocalipse 19, os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Como é que pode ter um nome que ninguém sabe, senão ele mesmo? Quem que vai chamar ele? Ninguém consegue. Que coisa engraçada, você tem um nome, qual que é o seu nome? Não adianta eu falar para você que você não sabe, o meu nome só eu que sei. A grandeza do nosso Cristo, amém, meu irmão? A grandeza do nosso Cristo, alguém que tem um nome que ninguém sabe, só ele que sabe. É o nosso Cristo, amém, aleluia? Eu nunca vi alguém ter um nome que ninguém sabe, não dá para pronunciar o nome da pessoa, não é possível, nem a mãe não sabe o seu nome, foi ela que colocou o nome? Não, eu tenho um nome que minha mãe colocou, mas ninguém sabe. Não tem jeito. Chama o Zé lá, que Zé, ele não é Zé, mas como é que é? Ele tem um nome lá que ninguém sabe. Nunca vi falar isso. Agora Jesus tem um nome, vou repetir o verso 12, os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muita coisa linda, maravilhosa ali. Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Nunca vi um negócio desse na minha vida. Você nunca parou para pensar nisso aqui agora? Você nunca imaginou um negócio desse? Jesus tem um nome que ninguém sabe, senão ele mesmo. Interessante. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama. Se chama, é o verbo de Deus. Chama ele de verbo de Deus, mas o nome dele ninguém sabe. Mas se chama ele do verbo de Deus. Por isso que João falou, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas vocês estão falando o nome de Jesus errado. Mas então fala o nome de Jesus então, qual que é? Yehoshua, você tem que chamar Yehoshua. Rapaz, que isso, rapaz? O nome de Jesus ninguém sabe. A gente chamando ele de verbo, já está pegando boi ainda. Mas como é que você fala isso? Ele tem um nome que ninguém sabe. Mas se chama o verbo. A gente chama ele. Você também está chamando Yehoshua. Você está chamando, mas ele tem um nome que ninguém sabe. Então para de falar que nós estamos falando o nome de Jesus errado. Amém, aleluia. Para com isso. Olha o verso 14, que ele é o nosso general, o nosso capitão, para terminar. Seguiam-no. Ele que é o líder. Seguiam-no. Seguia quem? Seguia ele. Os exércitos que estão nos céus, em cavalo branco, vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro,
Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está escrito lá, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas não significa que esse é o nome. Porque o nome dele lá em cima ninguém pode falar. Mas está escrito ali também, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, aleluia? Olha o verso 19. E vi a besta, os reis da terra, com seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, os que adoravam a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. Quem é o cavaleiro, irmão? Olha o que está falando aqui, ó. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A grandeza de Cristo. Cristo é muito grande, amém? Aleluia? Ah, pastor, o diabo. Ah, não sei o quê, irmão. Claro que ninguém vai ficar brincando com o capeta, não. Mas eu falo para você aqui, ó. Jesus nem põe a mão no diabo, irmão. Nem põe a mão. Olha o capítulo 20 aí, ó. Só para a gente terminar, capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Então vi descer do céu um anjo, não foi nem Jesus, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Uma cadeia grande na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás o amarrou por 1000 anos. O diabo foi preso por um anjo, não foi por Jesus. Jesus nem a mão põe. Porque ele é muito grande, amém, aleluia? Ele é muito poderoso, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Semana que vem, se Deus permitir, nós continuamos. Mas ele é grande, viu, meu irmão? Ele é poderoso, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, essa palavra. Estamos apresentando a Cristo. Cristo para você nessa noite. Jesus é grande. É a semente da mulher, o cordeiro pascual, a rocha ferida, o pão vivo que desceu do céu. O profeta que havia de vir, aleluia. O cumprimento da lei, nosso general. Aquele que tem um nome que ninguém sabe. Aleluia. Mas a gente chama ele do verbo da vida. Do verbo de Deus. Glória a Deus, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ah, Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, Senhor. Diante da Sua beleza, da Tua grandeza. Tu és o autor da vida. Todas as coisas vão convergir no Senhor. Vão se voltar para Cristo. Ah, Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para nós. Ele é o tesouro guardado em nosso coração, amém, aleluia. Jesus é grande, poderoso, irmã. Ele é maravilhoso, Ele é grande, glorioso. Deus abençoe você, uma ótima noite. Deus te abençoe, uma ótima noite. Confia no Senhor, Ele é grande, poderoso. Mesmo que você não entenda um punhado de coisa aí, está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor, tudo está nas mãos dEle. Confia nele, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está permitindo. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, entregamos nas tuas mãos. Uma ótima noite para os irmãos. Uma ótima quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Deus abençoe. Um ótimo mês glorioso. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria. Todos digam. Amém. Cumprimento seu irmão de longe aí. Paz do Senhor, paz do Senhor. Amém, aleluia.